Estou muito feliz de poder pregar, porque amo pregar, amo a palavra do Senhor. Não sei viver sem ela mais. E esse mês nós estamos falando sobre fé. E é tão interessante este tema, é tão confrontador este tema em nossas vidas diariamente, porque em todos os momentos somos confrontados a ter fé. Alguém me disse esses dias acerca de um problema que estamos tendo de saúde, e alguém me disse no trabalho: mas você é pastor? Eu falei: pois é, mas não faz diferença nenhuma, porque é tão mais fácil a gente aconchegar as pessoas, né? É mais fácil a gente estar junto, apoiando, do que você estar vivendo uma situação, sim ou não? Né? Ajudar alguém em alguma situação é mais prazeroso do que você estar vivendo aquilo, porque existem situações que fogem do natural. Existem situações em nossa vida que nós precisamos e necessitamos do sobrenatural do Senhor, porque o natural já não dá mais, porque aquilo que é natural nós conseguimos fazer, né? Natural é aquilo que supera o natural, o sobrenatural é aquilo que supera o natural. Viver pela fé ou acreditar, ter fé, é acreditar que o sobrenatural pode acontecer, aquilo que foge do meu controle, aquilo que nós podemos receber. E o sobrenatural a gente só acessa pela fé. Hebreus 11 diz isso sobre a fé. Todo mundo, a maioria conhece o tema, mas eu quero dar uma resumida explanação. Diz assim: fé é aquilo que é feito ou criado a partir do invisível. Fé é aquilo que é feito ou criado ou alcançado através daquilo que eu não vejo, aquilo que eu não estou enxergando ainda, através do invisível. Não consigo ver, estou vendo o quê? A situação, a luta, o vento ao contrário, né? Você já tentou andar quando está ventando muito? Aquele vento vindo, vem toda a sujeira, vem toda aquela poeira, aquele pó, vem nos seus olhos, você tem que ficar tampando, você tem que colocar as mãos, mas você precisa avançar. Você precisa ir, não dá para ficar parado, porque pode ser pior estar parado, ficar parado. Tem que prosseguir, caminhando, mesmo na adversidade, mesmo na luta. Nós estamos vivendo uma geração em nossos tempos, em nossos dias, de pessoas que desistem dos seus propósitos, desistem em meio às lutas, preferem ou não conseguem lutar, a ponto de ficar trancados dentro de casa, num quarto, não tem ânimo, não tem força, são abatidos pelas batalhas, pelas lutas, sofrem dores, e aquela dor te traz uma depressão, algo que você não consegue se levantar. As pessoas até tentam ajudar, as pessoas tentam estar lá, ora o pastor visita, o irmão visita, mandam mensagens, recebe o carinho, mas entra num buraco, numa situação, num barco que parece que vai afundar, não consegue sair de dentro daquela situação, daquele barco. Você já assistiu algum filme que eles estão lá remando naquele botezinho e de repente tem um furinho naquele barco, naquele bote, a água começa a entrar, e aí você tenta, pega lá um baldinho, uma canequinha, joga a água para fora, porque se deixar a água encher aquilo ali, ele vai afundar e você vai afundar junto com aquele barco. Existem situações na nossa vida que parece que nós estamos neste barco e o barco nos surpreende, né, com um furo, porque não é fácil ter que remar, é cansativo. Era mais fácil se tivesse um motorzinho ali, mas você tem que fazer uma força enorme para alcançar, para chegar aonde você quer chegar, e de repente você é surpreendido por um furinho, pastor Custódio, naquele barco, e aquele barco começa a encher de água, e se você não percebe, ou quando percebe, já está difícil de tirar aquela água, e o barco afunda, e você afunda junto.
Mas e aí? Como lutar no meio dessas adversidades? Como acessar o sobrenatural se eu já estou abalado com o momento que estou vivendo, que estamos vivendo, com a luta que estamos passando? Como falar de fé em meio a circunstâncias que nos confrontam, Marcelo? Como permanecer firme, Asaf? Como levantar a cabeça e olhar as situações, Rony? E caminhar e prosseguir. Você sabe, conversei ontem à noite em casa com a Ana, depois que cheguei do trabalho, e falando para ela, né, dando um spoiler da pregação para ela, e falei: você sabe, tudo que está aqui, talvez você tenha a sua no celular, aponta para Jesus. Desde a primeira página à última página, aponta para Jesus. Antigo Testamento, Novo Testamento, ela é até dividida em partes como Pentateuco, livros históricos, poéticos, evangelhos, cartas paulinas, enfim, Apocalipse. Ela é até dividida. E essa aqui é cronológica, essa daqui ela conta a história do começo ao fim de como aconteceu. Mas tudo aponta para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de fé, de amor, de luta, de perseverança, de resiliência, de obediência, de fidelidade, de todas as áreas que nós precisamos em nossa vida. Tudo aponta para Jesus. Ele é o meu e o seu maior exemplo. Nós até admiramos os profetas da Bíblia, os apóstolos, as histórias, os personagens, tem aqueles que nós nos identificamos, mas tudo aponta para Jesus. Tudo está direcionado a Ele. E eu quero compartilhar alguns versículos com você. Um texto que aponta para Jesus, que vai dar de encontro àquilo que estamos conversando agora. E eu espero que até o final deste culto, você tenha forças para levantar dessa situação que você está passando. Talvez seja um familiar. Domingo passado, o Espírito Santo de Deus tocou no coração do pastor Felipe para orarmos por aqueles que estavam passando por situações difíceis, tanto de manhã quanto à noite, quantos estavam aqui domingo passado. E muitas pessoas estavam passando por dores e sofrimentos. Nós sentimos isso. Mas eu tenho algo de Deus para falar para você. Este é o mês que Deus está mudando a situação das nossas vidas. Pastor, o senhor não está vivendo o que eu estou vivendo. Não estou, você também não está vivendo o que eu estou vivendo. Mas existe um Deus na minha vida e na sua vida que me diz que Ele está comigo em toda e qualquer situação. E Jesus está aqui nesta manhã. Amém? Você tem a sua Bíblia aí? Mateus capítulo 14. Se você tiver a sua Bíblia. Se quiser acompanhar no telão, a partir do versículo 22 em diante. Mateus 14, 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas. Quando o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma,
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Pai, essa é a tua palavra, e não é nada de mim, é a tua palavra que está escrita. E eu lhe peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tocar em nossos corações nesta manhã com esta palavra, e que venha trazer mudança em nossas vidas, Pai. E possivelmente, pelo menos um de nós aqui dentro está precisando ouvir esta palavra nesta manhã. Por isso o Senhor ministrou isso em meu coração. E eu lhe peço, Senhor, Espírito Santo, venha fazer a tua obra, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é a fé que move o sobrenatural. Ter fé para ser como Jesus. Se tudo aponta para Jesus na Bíblia, então como é que é ter fé como Jesus? Como é que é ter fé para ser como Ele, para andar como Ele? O versículo 27 diz: tenham coragem, não tenham medo, sou eu estou aqui. Não precisam ter medo dessa situação, não precisam entrar em pânico diante desta situação. Talvez você já tenha presenciado situações em que nós oramos, você orou, e nós vimos isso diariamente no grupo de WhatsApp da igreja. Se você ainda não está, peça para alguém te adicionar, peça para a Mari, para a Ana, para as secretárias da igreja, para a Marluz. Lá as pessoas compartilham muitas bênçãos, muitas situações, pedem orações. E muita gente pede oração e depois agradece, mas infelizmente o Senhor recolheu. E tudo bem, porque tudo está no controle dEle. Quando Ele está junto, quando Ele está na situação, seja para curar, seja para levar, seja para fazer o que for, tudo está no controle dEle. O Espírito Santo é o que traz a vida, que traz a paz. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele está no comando das nossas vidas. Nós muitas vezes não entendemos, demoramos a aceitar, porque somos treinados nessa vida a não aceitar o não, a não ter o não desde criança. Talvez seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? Daqui a pouco a aluna já começa a falar não para ela fica brava, sai correndo, faz birra, chora, chuta, briga, porque não queremos ouvir o não, e crescemos dessa forma. Não aceitamos o não, machuca, Marcelo, o não. E aí nós nos esquecemos que quem é que está no controle da nossa vida. Nós esquecemos de que no meio da situação, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que é fiel, que está presente, que não está morto e está vivo, que é Ele quem decide, é Ele quem define. Se Ele quiser parar a chuva em Sorocaba, Ele vai parar. Se Ele não quiser, Ele não vai parar. Não adianta a gente falar. Ele sabe das necessidades, Ele sabe das minhas necessidades. Quantas vezes eu e você passamos por situações e parece que as portas se fecham, e parece que a gente não tem resposta. O vento está soprando ao contrário. Parece que a gente não tem forças mais para caminhar, porque o vento está ao contrário. Parece que as coisas não vão acontecer mais. A gente não consegue encontrar um ponto, um momento de fé, um momento de viver o sobrenatural. Porque quando a gente fala viver pela fé ou viver o sobrenatural, a gente se esquece que aquilo que é natural nós alcançamos com muito esforço, caminhando com batalha. A gente estuda, Mateus, a gente se prepara, a gente entrega para Deus, a gente pede em oração, a gente sabe que é capaz. A gente sabe que é capaz, a gente sabe que pode, mas parece que Deus olha e fala: calma, não é tempo, você ainda não está preparado. Eu sei o momento de te entregar, eu sei o momento de fazer, e se eu não fizer, você entenderá o porquê eu não fiz, porque em tudo, em todas as coisas, existe um propósito para o Senhor em nossas vidas.
O Salmo 139 diz que Ele já escreveu e determinou os nossos dias nesta terra, Suzana. Mas a gente não está preparado para receber aquilo que parece que, será mesmo que Deus escolheu isso? Ah, Senhor, não está vendo a luta? Livro de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 29, a partir do 11, ele diz assim: eu, Babi, tenho para vocês dias de paz. O que eu quero, o meu desejo é dias de bênção, de paz. O que eu escolhi para vocês é um dia de bênção, dias de alegria. Mas olha, busquem a mim, se arrependam dos seus pecados, vivam aquilo que eu estou desejando. Existe algo planejado por Deus para mim e para a sua vida, e são bênçãos, são os dias de paz e de alegria. Mas o meu caminhar e o seu caminhar muitas vezes nos fazem desviar, tomar atalhos, achando que por aqui é mais rápido. Ah, se eu fizer isso, ah, se eu me conectar com a pessoa tal, então eu serei abençoado. E esquece que existe uma vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E se nós esperarmos o tempo do Senhor, esperarmos o agir do Senhor, aquilo que Deus preparou para mim e para você, Isaías disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Está escrito, é a Bíblia. Mas a nossa pressa, a nossa ansiedade, o nosso desespero, a nossa dor, né? Está percebendo a conjugação? A nossa, a minha. A gente espera a nossa, a gente quer a nossa. Deus abençoa o Lucas, mas abençoa a mim primeiro. Senhor, estou orando para o irmão lá que está passando por luta, mas olha para mim também. Se possível, faz o meu antes do dele. Será que a gente não tem orado nesse sentido? Será que as minhas e as suas orações de manhã, a gente ora somente pelos nossos da nossa casa, os nossos familiares? Será que estamos deixando de interceder por coisas simples? Domingo passado nós almoçávamos lá em casa, e eu comendo aquela comida gostosa que a Ana faz, que a Maria Carolina ama. E eu falava e eu pensava, quantas pessoas não têm o que comer agora? E nós estamos nos deleitando num domingo em família, numa mesa de almoço. Quantas vezes nós temos intercedido, ou ajudado, ou compartilhado com aqueles que não têm nada, com aqueles que de repente, num domingo de almoço, tem só um pouquinho de arroz para estar comendo. O quanto nós temos nos importado, o tema nem é esse, mas estou falando daquilo que Deus tem me dado e tem te dado. E muitas vezes as lutas que nós estamos passando, a gente quer viver pela fé e se esquece de dar graças por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Versículo 28 diz assim: se o Senhor está aí, eu quero ir ao seu encontro. Jesus aparece no meio daquela tempestade, andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural. Ora, se a Bíblia, ela toda aponta para Jesus, se aquilo que eu devo ser está todo em Jesus, se aquilo que como cristão, como servos do Senhor, em minha vida tem que apontar para Jesus, e Ele está realizando o sobrenatural naquela hora, andando sobre as águas, eu olho para mim e falo: se Jesus pode, eu também posso. Se Jesus, Ele está passando por essa situação do sobrenatural, eu quero ir até Ele, porque se eu for de encontro a Ele, então eu também viverei o sobrenatural na minha vida, porque aquilo que eu, guarda isso no seu coração, aquilo que eu e você estamos precisando, está lá na frente com Jesus, é só nós andarmos até Ele. Jesus fala: não tenho medo, calma, eu estou aqui, sou eu. Pedro se levanta naquele barco que está quase afundando,
que talvez seja o meu e o seu barco neste dia. Talvez as ondas estão cobrindo, talvez a tempestade está forte, o vento está me jogando para trás. Pedro se levanta daquele barco com fé e fala: se o Senhor está aí e é o Senhor mesmo, então eu quero ir até o Senhor. Será que essa não tem que ser a minha e a sua fala hoje? A minha e a sua frase hoje: se o Senhor está lá e eu estou vivendo essa situação aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir até Ele. Ou será que preferimos ficar estagnados, parados, vivendo a mesma situação que estamos vivendo? O barco não afundou ainda. Mas e se? Você já ouviu isso? E se tem um furinho ali? E se a água começa a encher esse barco? Será que não está na hora de ficar de pé nesse barco? Olhar para Jesus e falar o quê? A bênção está em Jesus, o sobrenatural está em Jesus e eu estou precisando do sobrenatural. Então peraí, deixa eu me levantar. Pedro se levanta com ousadia e fala: o Senhor é Jesus, o Senhor está aí. Se é mesmo o Senhor, então eu vou até o Senhor. O que Jesus diz para mim e para você? Pode se levantar e venha, porque eu estarei te esperando aqui. Não tenha medo, tenha coragem, tenha fé. Quer viver o sobrenatural? Da mesma forma que você estava ontem, se você está hoje, você não vai viver o sobrenatural. Se você não tomar um passo, dar um passo, uma atitude de fé, de querer viver o sobrenatural, de querer alcançar aquilo que está te afligindo, você não vai alcançar. E esse é o ponto. Mais importante, talvez, dessa pregação. Versículo 29. Então, presta atenção, Pedro saiu do barco. Foi nisso que o Espírito Santo queimou o meu coração, preparando essa mensagem. E eu creio que é isso que vai mexer com você hoje. Irmãos, em nome de Jesus, tem barcos que você está, que não era para você estar. Tem barcos que você está passando lutas que não era para você passar, e você só está passando porque não era para você estar nesse barco. O barco está afundando, o barco não tem condições de te levar a lugar nenhum, e você insiste em estar nesse barco. Pelo amor de Deus, entendam direito. Não vai largar do seu marido e nem da sua mulher, não é isso. Não é sobre isso, tá? Olha para ele e para ela e fala: eu te amo. Olha aí, te amo, amor. Esse barco foi Deus que preparou na sua vida, viu? A gente crê em nome de Jesus, viu, Babi? Tadinho dele. Tadinho do Wesley. Existem situações e caminhos que você tomou sem consultar o Senhor. Entrou num barco furado, entrou num barco que vai te levar à morte, que vai te levar à destruição, que vai matar os seus sonhos. E olha, eu fiz 50 anos semana passada, e passa rápido, hein? Porque ontem mesmo eu tinha 16 quando comecei a namorar a Ana. Foi ontem. Passa muito rápido. Talvez quando você acordar seja tarde demais. Não estou falando de casamento. Carrega essa cruz aí, em nome de Jesus. Pedro, Asaf, ele levanta e fala: eu vou. Pode vir, Pedro, eu estou te esperando, eu estou aqui. O que Pedro faz? É maravilhoso. Se o meu Senhor, aquele que é o meu exemplo, aquele a quem estou seguindo, aquele a quem eu amo, está andando sobre as águas, isso quer dizer que eu também posso, porque Ele me autorizou a viver o sobrenatural junto com Ele.
Pedro se levanta e olha, pega o barcão e ó, não quero nem saber. Colocou o pé, nem olhou. Porque quando Deus fala para você fazer, não precisa nem olhar. Ele já preparou o caminho para mim e para você andar. Pedro olha, todo mundo olha assustado para ele. Pedro, você vai morrer. E Pedro está lá, ó, pisando em rocha firme, porque o que ele vê é um caminho que o Senhor Jesus preparou para ele, para chegar até a vitória. Você quer viver o sobrenatural? Não olha. Deus está falando para mim e para você hoje: pode andar, pode sair desse barco, toma uma atitude, se levanta, sai desse barco, pode pisar em terra firme, porque eu preparei o caminho para você. Você sabe o que é mais forte? Que é o que vai tocar em você agora? Olha aqui. Pedro saiu para deixar de ser natural, deixar de ser Pedro, para ser parecido com Jesus. Para de viver o natural na sua vida. Para de fazer as mesmas coisas todos os dias. Quer mudança de vida? Muda atitudes na sua vida. Sai desse barco em que você é o Pedro natural. Coloca coragem no teu coração e fala: eu vou viver o sobrenatural. Se este barco que eu estou está me fazendo ser natural, viver uma vida sem propósitos, sem sentido, eu quero viver o sobrenatural em minha vida. Então toma atitude na sua vida. Pedro sai daquele barco, deixa de ser o Pedro natural e fala: a partir de hoje, se tudo se resume, tudo foca em Jesus, tudo aponta para Jesus, o meu alvo é ser parecido com Jesus. Se Ele vive o sobrenatural, eu viverei o sobrenatural em minha vida. Qual é o sobrenatural que você precisa viver nesta manhã? Talvez o que você está passando está te afligindo. Todos nós temos essa situação. A gente olha ano após ano. A gente está encerrando o ano. E eu tinha combinado com a Laura: ano que vem, que é esse, a gente vai comprar uma árvore de Natal bem grande. E cheguei em casa essa semana, a árvore do ano passado já estava montada. O ano passou, Henrique. Está acabando mais um ano. E a gente vive uma vida de ciclos em nossa vida. Janeiro inicia mais um ano. Mas por que esperar janeiro para tomar uma atitude na sua vida? Eu não sei o que você está passando. Eu atendo muita gente com dinheiro hoje no serviço. E é muita gente com problema. Talvez você imagine que o dinheiro é a solução dos seus problemas. Ajuda um pouquinho, né? Mas o que é dinheiro perto do Deus que nós servimos e acreditamos? Será que o pastor Felipe tem dado o testemunho dele aqui já as 2 semanas seguidas, né? Será que o Deus que cuida de mim, que cuida de você, que apareceu para mim e para você hoje no meio dessa tempestade, será que aquilo que eu preciso não está nele? As dores vão passar em nossa vida. Posso te garantir isso. A dor de perder o emprego, a dor de perder um casamento, a dor de perder um filho, a dor de perder um marido, uma esposa, um ente querido, ela vai passar. Amanhã Deus tem uma nova história para mim e para você. Aquilo que eu necessito para amanhã, Deus já conhece, Deus já está preparando. Simplesmente eu e você, nós temos que aceitar, esperar e receber do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu posso te garantir que aquilo que passou em nossa vida pode ter nos marcado, pode ter causado dores, mas o Senhor vai nos curar, e já está nos curando, ou já nos curou. Porque Deus prepara algo sempre melhor para mim e para você.
Simplesmente nós temos que amá-lo e adorá-lo e crer na palavra do Senhor. É fácil? Não é. No meio da caminhada, Pedro sai, estou confiante. Ele passa a ter medo no meio da caminhada. Ele passa a duvidar. A gente se levanta às vezes e fala, vou conseguir, vai dar certo, né? Vou pro CrossFit agora vai dar certo. E aí no meio da caminhada bate aquela ventania, né, Lucão? E aí a ventania fala, opa, caí sentado no sofá, não vou hoje. Hoje está chovendo, hoje está frio, hoje está sol demais. Não vou. No meio da caminhada vem aquela situação que fala, e aí? Vai continuar mesmo? Você acredita mesmo que o pastor Sérgio pregou lá era verdade? E volto a repetir, né? As pessoas às vezes acham que é fácil passar a situação. Eu olho talvez para a sua situação e falo, mas também, o que é isso? Não é nada isso daí. Mas para você, está te fazendo sofrer. Para você olha e fala, viu? Não está dando, pastor. É fácil? Não é. E no meio da caminhada vem aquela voz, num treinamento que eu tive há uns tempos atrás, existe uma voz na nossa cabeça. Você conversa com ela? Você já ouviu a voz da sua cabeça? Tem uma voz que fala para você, fala assim, não vai no culto hoje não, fica em casa dormindo. Viu? Não faz isso não, não toma essa atitude não. A voz ela conversa com você, com a gente. Você ouve, não ouve? Antigamente a gente falava assim, o diabo ficava ali, Já assistiu aqueles desenhos animados que o diabinho ficava lá no ouvido falando? Só os de cabeça branca assistiram, né? Ficava lá assim, falando. É a voz da nossa cabeça que está falando para a gente, não vai dar, vai sofrer, não vai conseguir, vai perder. Melhor desistir, hein? Não aceita não. Não aceita não, porque não é Deus que está preparando. Não foi Deus que preparou não. E aí quando você olha, tem certeza, Senhor, está em tuas mãos. Eu coloquei, eu orei. Se for, vai acontecer. Se não acontecer é porque o Senhor não quis e tudo bem. E quando chega lá, acontece, você fala, ainda bem que eu não parei, porque o que Deus tinha para mim aqui eu não ia conquistar. E estou vivendo o melhor de Deus em minha vida hoje. E aí, eu quero te perguntar, vai parar ou vai se levantar? Vai ficar de pé nesse barco ou está sentadão aí, vendo a onda, vendo a chuva, a tempestade, enchendo os olhos de areia? Será que não está na hora de ficar em pé, colocar o pezão deste barco, deixar de ser natural e viver o sobrenatural, e ser sobrenatural, e testemunhar e edificar a fé de outros irmãos? Porque o testemunho edifica a fé de outros irmãos. E eu costumava dizer que o testemunho em nossas vidas é uma chave que Deus coloca em sua mão já, para abrir a próxima porta que estará fechada. Começa a profetizar, a declarar aquilo que você quer. Para de olhar a tempestade, se levanta neste barco, pisa fora dele, sai deste barco, em nome de Jesus, que está te deixando ser uma pessoa natural. Porque a partir do momento que fomos escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor para estar aqui, não somos mais deste mundo, a nossa terra, a nossa cidadania não é mais daqui, é a cidadania dos céus. Temos a cultura dos céus, a vida dos céus em nosso coração, em nossa vida. O que é que Deus falava nas lutas dos reis? Estou lendo Reis também. Senhor, eu devo ir lutar contra aquele que está vindo contra mim ou não? E o Senhor respondia, não vá, ou então, vá, porque eu sou contigo e eu já te dei a vitória, pode marchar. Talvez você não está consultando o Senhor naquilo que você tem que realizar e fazer e viver em sua vida. Talvez você está tomando atitudes de um homem natural.
deu certo na vida do Zé Carlos, eu vou comprar um carro igual ao do Zé Carlos. Se ele comprou, eu posso também. E não sabe que foi Deus quem abriu a porta e preparou para ele. E você sabe do mais? Tem coisas que Deus nos dá que é melhor do que temos, que nós nem pedimos. O que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é muito maior do que você está pedindo ou esperando. Mas eu tenho que aprender a viver aquilo que Deus tem para mim, esperar no Senhor e confiar no Senhor. Sai desse barco em nome de Jesus. Sai desse barco para andar sobre as águas. Quero chamar o ministério de louvor aqui já. Não fica estagnado, não fica parado. Pastor, mas é água, eu vou afundar. Então você está olhando com olhos naturais. Quando você fechar os seus olhos naturais e enxergar o Senhor Jesus, e enxergar Jesus, olha só, presta atenção, olha para mim. Quando você olhar e enxergar Jesus lá onde você está querendo chegar, na bênção que você está querendo chegar, é um problema médico? Jesus já está lá. É um problema financeiro? Jesus já está provendo lá na frente. É um problema no seu casamento, com os seus filhos? Eu profetizo, Jesus já está lá dentro do seu lar, preparando tudo para que o seu lar seja um lar de bênção e de paz. Ele sempre está lá. Eu quero concluir. Quando Pedro, ele tem medo, ele começa a afundar. Ele grita por Jesus. Se no meio da caminhada você tiver medo e perceber que está querendo voltar, grita por Jesus em nome do Senhor. Grita pelo nome dele. Sabe o que acontece? Ele vem até o seu encontro. Ele pega na sua mão, tira você daquele fundo. E sabe o que ele faz? Coloca você num barco onde ele vai estar junto com você. Sabe por quê? Porque você tomou a atitude de sair daquele barco. Não aceita mais viver naquele barco. Quando Jesus olhar e você estiver sofrendo, porque você tomou a atitude de mudança, Ele não vai te abandonar. Ele vai vir ao teu encontro, segurar na tua mão, pegar e falar: olha, vem comigo, Maria Carolina, que eu vou te levar até um barco onde eu estarei junto com você, não te deixarei. Minha futura nora. Glória a Deus, olha o desespero. Sabe o que Jesus faz quando ele entra no barco? 2 Coríntios 5,17. Todas aquelas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Porque Ele está no barco com você. Mas mira em Jesus. Olha para Jesus. Não tira os olhos dele. Se estiver doendo no meio da caminhada, clama por Ele. Fala: Jesus, eu estou disposto a viver o sobrenatural, mas sozinho eu não consigo. O meu homem natural está pedindo para eu desistir. Não desista. Não desista de orar. Você sabe o que eu aprendi a fazer na minha vida e não faz muito tempo, não? Antes de eu fazer qualquer coisa no meu dia, eu falo com Deus. Preparo o meu café, pego a minha Bíblia, sento, leio, medito, dobro o meu joelho e entrego o meu dia nas mãos do Senhor. Pai, eu não sei nem o que vai acontecer neste dia, mas se o Senhor estiver comigo, eu sei que tudo o que acontecer, o Senhor estará lá comigo para me dar a solução.
Este é o Deus que nós servimos, que não nos abandona, que não nos deixa. E aí você começa a viver o milagre na sua vida. E às vezes não é o que a gente espera, custódio, mas Deus conhece o nosso coração. Mas Deus sabe o que precisamos. Ele não me abandona, não te abandona. E talvez você não está nem pedindo para você, está pedindo por alguém. Eu quero declarar, em nome de Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade no nome dEle. Em nome de Jesus, eu profetizo: o Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor entrará com a vitória e com a provisão, em nome de Jesus.